E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou mostrar para você como funciona o processo de certificação dentro do Brasil. Então, como é feita uma certificação ISO dentro do território nacional no nosso querido e amado Brasil. Eu vou mostrar para você um passo a passo bem funcional para você entender todas as relações e ficar muito claro para você o que é necessário fazer para certificar. Não, logicamente, o atendimento de requisito e sim o processo como um todo, ok? Pode ser que em outro vídeo aqui você encontre exatamente como implantar uma norma ISO, mas esse aqui é só o processo. Então vamos lá. Processo de certificação bem simples, rápido. E se você caiu de paraquedas aqui no nosso vídeo, eu sou o Guedes e aqui na WIT a gente fala sobre gestão, qualidade, processo, normas, atendimento, ferramentas da qualidade e muitas informações realmente relevantes aí para você se tornar um ótimo profissional. Então, se você gosta desse conteúdo, não esquece de seguir aqui, se inscrever no nosso YouTube, curte, compartilha e, claro, toca na sineta que sempre que tiver vídeos novos você vai ser notificado, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos logo pro vídeo que é o que interessa. Bora lá! Então, beleza, pessoal, estamos aqui então uma parte de um treinamento que a gente tem aqui, então eu peguei só uma partezinha para mostrar para vocês, então tô aproveitando aqui esse slide, tá ok? Então, o processo de certificação, vamos entender como que funciona aqui no nosso querido Brasil Zilzil. Então, quais são as etapas que esse projeto necessita? Basicamente, o processo de certificação ISO no Brasil são três, entidades que trabalham juntas para garantir que o processo de certificação seja confiável e reconhecido, tanto no Brasil quanto no exterior. Então esses são pontos importantes. A certificação ela é válida nacionalmente e internacionalmente. Então é importante, seja uma ISO 9001, 1445, é interessante que tenha aí essa interação entre os organismos. O primeiro ponto nós temos ali a própria ABNT, que publica e mantém a versão brasileira das normas ISO. Ela vai garantir que as normas estejam alinhadas às necessidades do próprio mercado nacional, e bem como sua tradução, informação e clareza em como atender os objetivos ali com a estrutura textual, beleza? Depois nós temos o Inmetro, que fiscaliza e credencia os organismos certificadores. Esse vai ser o papel fundamental aí do Inmetro nessa atividade, tá ok? Depois nós temos bom ponto ali, não certifique empresas diretamente, mas garante que o processo siga padrões internacionais. Isso é bem importante porque o próprio Inmetro não tem nenhum organismo certificador. Então o que pode acontecer se você tiver a sorte de cair numa auditoria que tenha algum funcionário, um membro ali do Inmetro, ele vai estar auditando o organismo certificador e não você. Então quem audita a empresa é o organismo certificador e o Inmetro audita o organismo certificador ali para verificar se ele está executando o trabalho dele de maneira adequada, tá ok? E aí sim nós temos os organismos certificadores. São empresas autorizadas pelo Inmetro a realizar auditorias e a conceder essas certificações ISO, logicamente com o contato internacional para realmente validar esse certificado. Avaliam se a empresa implementou corretamente os requisitos da norma e emitem o certificado, tá ok? Ficou claro para você? E aí a gente agora vai pegar ali um passo a passo bem claro para ficar ainda mais fácil aí para você, tá ok? Então vamos lá, aqui quais são as etapas até a certificação? Então o processo de certificação ISO segue um fluxo bem definido, dividido das seguintes etapas. Então vamos dar uma olhadinha. Na primeira etapa, a empresa avalia sua situação em relação aos requisitos da norma. Pode contratar uma consultoria especializada para ajudar na implementação. Basicamente, é o que a gente tem como diagnóstico inicial, que seria aí a gente verificar o quanto a empresa já possui algumas coisas ou o quanto distante ela está para a gente poder fazer o atendimento desses requisitos normativos. Então, em um contexto geral, é um diagnóstico inicial, uma avaliação, às vezes pode ser até um gap analysis, onde a consultoria vai visitar a sua empresa, vai fazer um levantamento de documentação, informação, treinamento, conhecimentos, o próprio sistema, como vocês operam a gestão do dia a dia das rotinas. Esse aqui
é o ponto, tá ok? Depois nós temos a implementação do próprio sistema de gestão, que aí sim a gente vai conseguir fazer esse alinhamento entre como os processos funcionam e como eles deveriam funcionar, atendendo os requisitos da norma. E aí nós temos aqui, ó, ajuste de processos, definição de responsabilidades e criação de registros obrigatórios, treinamento de colaboradores para garantir conformidade, claro, com os requisitos. Então esse aqui é um ponto interessante, porque aí sim, nessa fase, nós vamos colocar em prática o que a norma exige e como você pode atender, tá ok? Ficou claro aí? Depois nós temos o 3, que aí sim nós vamos operar uma auditoria interna e uma revisão pela direção. A gente conseguir visualizar esses pontos, né? Se nessa auditoria a gente consegue atender os requisitos da norma e conseguir verificar, até mesmo já corrigir algumas inconsistências. Então, a auditoria interna para identificar possíveis falhas antes da certificação ou antes da auditoria externa, para ficar mais claro. A alta direção revisa os resultados e toma decisões estratégicas, né? O que está conforme, o que não está conforme, o que nós precisamos nos preocupar ou até mesmo executar, implantar e melhorar ali dentro do sistema de gestão, tá ok? Depois no 4 nós temos aqui, escolha do organismo certificador. Lembrando que o organismo certificador ele é uma empresa, então eu vou contratar uma empresa que tenha a capacidade, logicamente, e também que pode atuar nesse processo de auditorias externas e emissão de certificados da ISO. Então eu vou contratar, vou ver, tem vários, né, no mercado, né? Um parceiro nosso aqui é a CBG, que recomendamos muito aí o trabalho do pessoal. Entre em contato lá, veja um orçamento com o pessoal da CBG para fazer uma auditoria externa e você conseguir o seu certificado, tá ok? Fica a dica. E aí nós temos a empresa contratada, né, que aí vai contratar um organismo certificador credenciado pelo Inmetro, beleza? Então, ficou faltando aqui alguns outros pontos e nós vamos seguir, o 5. Então, aqui no 5, a gente tem a auditoria externa e etapa 1, análise documental. Então, a verificação dos documentos e registros do sistema de gestão. Quanto à parte do que a norma exige que você tenha quanto informação documentada, o conhecimento para aplicar, atender requisitos e estruturar o seu sistema de gestão. Como é que está essa parada? Então isso vai ser a auditoria ali de etapa 1, essa análise documental, essa fase de número 5, tá ok? Depois, adiantando aqui, nós temos o 6, a auditoria externa também, etapa 2, avaliação prática. Agora, beleza, você disse que é assim, então vamos dar uma olhada nessa documentação quanto à parte de atendimento. Estava escrito que era assim, agora a gente vê como vai ser atendido esses requisitos. E o auditor verifica se os processos estão sendo seguidos na prática. Se você não escreveu um monte de coisa lá e está só no papel, que aí não vai funcionar, não vai trazer os resultados que a ISO exige. Então, beleza. Se você criou um procedimento que exige que um determinado processo seja feito de certa forma, ele precisa estar sendo atendido, ok? E aí no 7, correção de não conformidades. Caso sejam identificadas falhas, a empresa tem um prazo para corrigi-las, extremamente importante. E é natural que sim, tenha não conformidades. A gente pode avaliar em não conformidades maiores ou menores, mas existe sim um entendimento que as coisas dentro da empresa às vezes precisam melhorar. E até mesmo não é tão natural quanto muita gente pensa que em uma auditoria a empresa não tenha nenhuma não conformidade e isso seja ok. Vai existir e elas sempre estarão ali. A diferença é quando a empresa perde a mão, perde o controle ou o atendimento de requisito tá bem mambembe ali, né? Abandonado. Então isso também é importante, tá ok? Então a correção de não conformidades, caso sejam identificadas falhas, a empresa tem um prazo e irá corrigi-las. Esse aqui é o 7. E no 8 nós temos aqui, emissão do certificado. Se aprovada, a empresa recebe o certificado válido por 3 anos. Auditorias de manutenção anuais são realizadas para garantir a continuidade do sistema. Lembrando que são auditorias anuais, que pode ser que você divida as auditorias aí em 2 semestres. Então, todo ano, pelo menos, vai ter que ter uma auditoria, mas você pode dividir a cada 6 meses uma auditoria ou também
uma única auditoria anual, mas precisa compreender essa estrutura e auditoria em todos os processos que estavam listados na base do escopo. Então, dessa forma aqui, nós temos todo o processo, né, das etapas que contém ali essa estrutura para certificação do seu sistema de gestão. Entendendo cada uma das etapas, fica muito mais fácil para você compreender e aplicar, logicamente, esse conhecimento aí na prática. Então, se você tem interesse em certificar a sua empresa, a empresa que você trabalha, ou se você já trabalha em uma empresa certificada, ó, QR Code aqui, e você entra em contato com a gente. Aqui nós temos um software, o It System, que é uma ferramenta completa, com mais de 30 módulos e sem custo de usuário. Todos os módulos conectados, ali você consegue fazer gestão de documentação, não conformidades, toda a parte de registro de planejamento estratégico, avaliação de fornecedores, gestão de clientes, projetos. São diversos módulos atendendo basicamente todos os sistemas de gestão. SASMAC, Inmetro, Anvisa, ONA, tudo que você precisar tem na nossa plataforma. Uma plataforma simplesmente fantástica para você que trabalha numa empresa que atende aí requisitos normativos, tá ok? Então entre em contato e deixe o nosso software surpreender você. Por hoje é só, meu nome é Guedes, fique na paz e até mais. E precisando de um software para te ajudar na gestão normativa, entre em contato com a gente aqui no QR Code. Siga nas redes sociais, o It Oficial e o cara da ISO. Valeu, falou, tchau, tchau, até!